Parceiro, imagina o clima no mercado. A galera toda congelada, de olho grudado na televisão. O plantão de notícias soltou a bomba direto da OMS. Um tal de vírus T novinho em folha acabou de dar as caras lá na África. O jornalista estava mandando a real, dizendo que quem pega essa parada fica extremamente violento e agressivo na mesma hora. Mas sabe o que é mais sinistro? Antes do cara terminar de falar, a TV simplesmente saiu do ar. Lá no fundo, o nosso mano Brandon, vestindo aquela jaqueta vermelha de lei, só fica observando o movimento. A galera ao redor começou a murmurar, cheia de dúvidas sobre esse tal vírus misterioso que acabou de passar. Bem do lado dele, um maluco super otimista tentava acalmar outro cliente. O cara soltou que se a notícia já estava na televisão, com certeza os cientistas já estavam trabalhando duro para criar uma vacina rapidinho. De repente o Brandon dá um pulo, como se estivesse acordando de um pesadelo daqueles meio aéreo, ele balbucia que viajou no tempo. Nosso herói é só um funcionário de armazém comum, órfão, sem carro e com um bolso vazio. Ele saca o celular na velocidade da luz para conferir a data de hoje. Aí a ficha cai pesada. O tal do vírus T foi descoberto lá fora, mas o primeiro grande surto aconteceu exatamente na cidade S, o lugar onde ele mora. Vendo a tela do celular, ele tem a prova de que voltou no tempo. Hoje mesmo, os primeiros zumbis vão brotar pela cidade em peso. A sorte grande é que o caos global só estoura de verdade em 10 dias. Ele tem esse tempo. Com essa segunda chance nas mãos, ele começa a calcular. Com a grana curta que tem, mal dá para comprar o básico e fugir para as montanhas. Mas ele logo percebe que se esconder no mato não vai resolver o problema real. Ele manja muito bem que precisa agir rápido, família. Quando o vírus dominar de vez, os mortos-vivos vão evoluir pesado, aprendendo a nadar e até cavar túneis. Ficar numa ilha ou atrás de muros gigantes não vai adiantar. A real é dura, meu chapa. Nesse novo mundo que está nascendo, quem ficar parado vira janta rápido. Os poucos sobreviventes não vão ter o luxo de criar raízes num lugar só. A única saída vai ser viver migrando sem parar. Pensando nessa vida miserável que vem pela frente, o desespero bate forte no nosso mano. Ele começa a se questionar o que deve fazer agora. Será que ele voltou no tempo apenas para ser caçado por zumbis tudo de novo? Bem no meio daquele pânico todo, uma tela amarela irada aparece flutuando bem na cara dele. Era o famoso sistema, parceiro. A mensagem dizia que a equipe de batalha de deuses profissionais estava vinculada ao Brandon. A janela brilhante foi direta ao ponto. A equipe estava se conectando ao seu novo dono. A única missão agora era eliminar um zumbi para ativar tudo. Totalmente perdido, ele ficou se perguntando se isso era igual ao videogame. Mas o nosso loiro não é de ficar moscando. Ele sai correndo na mesma hora, com a mente trabalhando a 1000 por hora. Ele lembra perfeitamente que hoje à tarde 2 pessoas vão virar zumbi bem ali dentro do supermercado. Cheio de adrenalina nas veias, o cara começa a subir aquelas escadas com muita pressa. Puxando pela memória da vida que ele já viveu, ele tem certeza que o primeiro ataque vai rolar direto lá no armazém do 5º andar. Sabendo o que o aguarda, ele percebe que precisa de uma boa ferramenta urgente. Sem pensar 2 vezes, ele concentra toda a sua força e manda um soco certeiro no vidro da caixa de emergência, estilhaçando a parada toda. Com o vidro todo estilhaçado no chão, o Brandon não perde um segundo sequer. Ele mete a mão e puxa aquele machado de incêndio vermelho pesadão. Essa vai ser a arma oficial dele para inaugurar o começo desse fim do mundo. Já com a arma na mão, o silêncio do lugar é cortado na hora. Lá do fim do corredor escuro, ele escuta um grito feminino cheio de puro desespero, implorando por socorro e pedindo para o tal gerente não chegar perto dela. Segurando firme aquele machado de emergência, nosso protagonista arranca em alta velocidade na direção do grito. Ele sabe muito bem que, exatamente igual à sua vida passada, o chefe do armazém é a primeira vítima do local. Virando a esquina, a cena é tensa, chefia. Uma garota super bonita, com um cabelo rosa chamativo, corria desesperada pelo corredor. E bem na cola dela, o antigo gerente, já totalmente zumbificado, tentava devorar a coitada. No meio de todo aquele desespero brutal, a nossa garota de cabelo rosa acabou se enrolando nas próprias pernas, parceiro. Ela tropeçou feio e foi direto pro chão, perdendo a única chance que tinha de tentar fugir.
Estatelada no chão frio, ela ficou ali totalmente de cara com aquele zumbi bizarro e grotesco. A coitada já estava aceitando que aquele era o ponto final da história dela nas garras sujas e podres daquele monstro. O zumbi não perdeu tempo e escancarou aquela boca podre, pronto para dar a primeira mordida do dia. O bicho rosnava e soltava uns grunhidos sinistros, parecendo uma verdadeira besta saída direto do fundo do inferno. Totalmente em pânico, a Rosada fechou os olhos com muita força enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela implorava aos prantos por um milagre divino, gritando que ainda era jovem demais e não queria morrer ali. Mas aos 45 do segundo tempo, o Brandon aparece metendo a machadada direto no crânio do maldito. Quando a garota escutou o impacto pesado daquela pancada seca, ela abriu os olhos no mesmo instante, chefa. Ela tratou de se afastar rapidinho, se arrastando de costas pelo chão gelado. Enquanto isso, nosso loiro não teve pena e finalizou o serviço com dezenas de golpes brutais de machado, garantindo que o bicho não voltasse. Ainda com os olhos marejados, ela ficou completamente sem chão de surpresa. Quem diria que logo o Brandon, o cara que todo mundo ali no mercado considerava um verdadeiro fracassado, seria o grande herói que a salvaria. Depois de amassar e finalizar completamente aquela coisa nojenta, sem deixar sobrar nada, o loirão ficou ali parado. Ele estava bastante ofegante, tentando puxar o ar e recuperar o fôlego depois de toda essa adrenalina. Já com a situação controlada, o nosso mano se vira tranquilamente para a garota que continuava ali caída e assustada no chão. Ele simplesmente estende a mão para ela e manda real na maior calma do mundo: levante-se, Sofia. A Sofia pegou firme na mão dele para conseguir ficar de pé, ainda soluçando de tanto chorar. Ela desabafou dizendo que aquilo foi aterrorizante, perguntando desesperada para o protagonista o que diabos estava acontecendo. No momento em que ele puxa a moça para cima, o painel do sistema apita com uma baita novidade. A mensagem avisa com todas as letras: primeiro, zumbi eliminado com sucesso, time de deusas profissionais oficialmente ativado. Outra tela amarela brota explicando as regras. Recrutar mulheres profissionais libera novos atributos e habilidades para o chefe. Quanto mais garotas de nível 95 em aparência e temperamento, mais forte o pai fica. Lendo aquilo, o Brandon dá aquele sorrisinho de malandro e percebe que o sistema é bem exigente no quesito, beleza? Mas ele nem esquenta a cabeça com isso porque ele já tem a candidata mais do que perfeita na frente dele. Sem perder tempo, ele vira o rosto direto para Sofia, encara a garota e pede para ela dar a mão para ele mais uma vez. A Rosada fica totalmente sem entender nada, achando aquele pedido no meio do caos a coisa mais bizarra. Mesmo achando o pedido do cara bem esquisito, a Sofia decide confiar e estende a mão para ele de novo. Afinal de contas, foi esse maluco que acabou de salvar a vida dela de virar um lanche na boca daquele zumbi nojento. Nisso o ambiente muda e tudo fica banhado numa luz azul neon cheia de códigos flutuando no ar. Com os dois ali de mãos dadas, o sistema desperta com tudo, ativando a autoridade máxima de capitão para o nosso protagonista. Com toda essa tecnologia absurda rolando, a Sofia recebe a notificação da análise em tempo real. O sistema confirma o nome, escaneia a profissão de gerente de armazém e crava a pontuação dela exatamente em 95. Logo na sequência, outra janela amarela gigante pisca na frente deles. O texto é bem claro: os requisitos foram totalmente atendidos e a Rosada foi aprovada com sucesso para entrar no time profissional de Batalha das Deusas. O Brandon não consegue esconder a empolgação quando vê a próxima tela. O sistema caprichou no presente, parceiro. A notificação avisa que, como recompensa, absolutamente todos os atributos dele acabaram de ser dobrados ali. Ostentando aquele sorrisinho bem canalha no rosto, o loirão ergue o punho cerrado para o alto em sinal de vitória pura. Ele sabe muito bem que nessa segunda chance de viver o fim do mundo, ele é quem vai dar as cartas do jogo. Viajando na brisa da novidade do sistema, o Brandon nem percebeu que ainda apertava firme a mão da garota. Quando doeu, ela não pensou duas vezes e reclamou. Assustado com o vacilo, ele logo soltou e pediu desculpas. Diante da garota tímida, janelas do sistema revelaram as vantagens da equipe. Além dos atributos aumentados, a habilidade de Sofia despertou: o poder de criar um armazém espacial de 1 milhão de metros cúbicos para itens. Lendo aquilo, o loirão calculou na hora.
1 milhão de metros cúbicos já é espaço demais, chefia. Como o capitão compartilha a habilidade, a dupla soma perfeitos 2 milhões de metros livres para guardar os suprimentos. Segurando o machado firme, ele observou os corredores e prateleiras em volta, encarando toda aquela montanha de caixas bem organizadas nas estantes gigantes. Ele logo se lembrou. Os dois já estavam no depósito central. Pensa no pote de ouro, parceiro. Naquelas caixas estavam estocadas absolutamente todas as reservas de mercadorias do Walmart. Tinha quase de tudo lá para bancar um luxo no apocalipse, desde alimentos até itens de higiene. Os olhos de Brandon brilharam na hora, chefia. Uma ideia perfeitamente sacana invadiu a mente do malandro naquele instante. Com tanto espaço no inventário bônus do grupo, ele tinha a chance de esvaziar o estoque do local. Soltando uma gargalhada sinistra de vilão, ele percebeu que esvaziar o armazém já era pensar pequeno. Com aquele limite insano de armazenamento na palma da mão, ele agora iria limpar os suprimentos da cidade inteira. Assustada e confusa com a cara de psicopata que ele fez, a Rosada olhou e perguntou na hora se o malandro estava bem. Mentindo na cara de pau e desviando o foco do plano, ele meteu um migué e disse que lembrou de algo bom. Quando a garota agradeceu ao loirão pelo resgate, a janela amarela saltou para confirmar. Ela entrou oficialmente na equipe das deusas profissionais e faturou de brinde um bônus que vai multiplicar todos os seus atributos. O sistema mandou o alerta oficial. Caso a garota seja demitida ou se o capitão acabe morrendo, ela vai perder toda a força na hora. Sem nunca ter visto uma tecnologia assim, a garota boiou total e perguntou o que era aquilo. Surpreso pra caramba, o Brandon manda na lata e pergunta se ela também tá vendo o painel do sistema. A garota responde de pronto, falando que sentiu uma energia bizarra quando ele apertou a mão dela e do nada o sistema apareceu. A Rosada olha fundo nos olhos do nosso herói, totalmente perdida na situação, e pede pra ele jogar a real sobre o que diabos está acontecendo ali. Dá pra ver na cara dela que o medo já tá batendo na porta de verdade, chefia. O loirão muda o semblante, tira aquele sorriso do rosto e adota um tom super sério. Ele avisa que a parada pode até parecer mentira de filme, mas manda a real dizendo que foi ele mesmo quem deu esse poder sinistro pra ela. Dando aquele estalo nos dedos cheio de estilo, o malandro completa o raciocínio jogando limpo com a garota. Ele diz que o negócio é papo reto e que essa parceria vai render um benefício mútuo gigante para eles sobreviverem. Com uma nova tela holográfica brilhando bem na frente deles, o Brandon explica a visão. Ele conta que aquele é o sistema apelão que ele faturou e afirma que a Sofia acabou de virar a primeira deusa contratada para o time. Ouvindo tudo isso, a cabeça da pobre da garota quase deu tela azul, parceiro. Ela ficou completamente em choque, tentando processar como uma loucura dessas de magia e sistema de jogo poderia estar acontecendo na vida real. O nosso protagonista não gosta de enrolar e já vai direto para o plano principal. Ele chama a Sofia na responsa e pede para ela usar o poder de espaço infinito para ajudar a raspar e esvaziar completamente aquele armazém enorme. Olhando para o zumbi morto, ele reflete. O mundo não caiu ainda, mas a partir de hoje a cidade vai ferver de ataque e a polícia não vai ter tempo para investigar furto de mercado. É a hora perfeita para faturar no meio do caos. Mas a Sofia, ainda com a mente de antes do fim do mundo, confronta o nosso mano. Ela fica horrorizada com a ideia de roubo e questiona como eles, sendo seguranças do próprio armazém, poderiam fazer um saque desses no local. Bancando frio e calculista, o Brandon avisa que não vai forçar nada e que se ela não quer, vai ter que expulsar ela da equipe. Na mente dele, o malandro já esperava que a garota ia dar uma recuada por não ter maldade. Tentando abrir os olhos dela, ele joga o choque de realidade pesado. Ele avisa que o apocalipse já começou e que o próprio chefe deles virando zumbi foi só o aperitivo. Logo a civilização toda vai pro buraco sem pena. Mostrando que não tá de brincadeira, o loiro justifica o plano arriscado para ela. Ele manda a letra de que, para conseguir sobreviver ao inferno que vai rolar lá fora, é totalmente obrigatório faturar os suprimentos logo. O papo deixa a garota em choque total. Ele crava que logo aquele armazém não vai ser de ninguém, e se eles não limparem, alguém leva. Ele pergunta se ela prefere dar tudo de graça e morrer, ou se preparar agora de verdade. Ouvindo todas as verdades pesadas do apocalipse,
A Rosada fica totalmente sem palavras, parceiro. Ela sente o desespero batendo forte na alma, abre a boca tentando retrucar alguma coisa, mas simplesmente não sai nenhum som. Mas sabe o que cortou o silêncio tenso ali em cima? Um grito rasgado e cheio de pânico absoluto que subiu direto lá do andar de baixo. Aquele berro tenebroso vindo da área dos clientes trouxe a garota de volta para a realidade. Tomada por um medo absurdo e pela curiosidade, a Sofia não pensa duas vezes e corre disparada na direção do vidro. Chefia. Ela se apoia ali em cima, de olho arregalado, para ver que confusão bizarra estava rolando lá embaixo. Assim que ela bate o olho pelo vidro, a cena é de filme de terror pesado, família. Bem no meio da galera toda, uma pobre coitada de vestido vermelho estava sendo brutalmente atacada por um zumbi ensanguentado, sem dó nenhuma. Mas o povo ainda não tem noção. Um maluco, achando que era briga, meteu um mata-leão no zumbi bizarro. O cara começou a gritar bem indignado, perguntando por que ele estava mordendo as pessoas e pedindo para tirarem o doido. Horrorizada, vendo o ataque bizarro, a Sofia levou as mãos na boca num reflexo puro de medo para abafar o grito de pavor que ia sair. Com a voz bem trêmula e super abafada, ela finalmente solta a palavra que resume tudo: zumbi. Suando frio enquanto encarava o pesadelo se desenrolando bem ali, a ficha da garota caiu pesado. Muito aflita, ela logo admitiu na sua cabeça que o alerta do malandro estava certo. O fim do mundo chegou de verdade e é agora. Depois de ver o inferno começando lá embaixo, a ficha da Sofia caiu de vez, parceiro. Ela virou pro Brandon, ainda em choque com a cena tenebrosa, e mandou a real dizendo que finalmente acreditava em cada palavra dele. O loirão, ostentando aquele clássico sorrisinho sacana de quem sempre tem a razão, não perdeu a chance. Ele olhou no fundo dos olhos da garota e soltou que era muito bom mesmo ela ter acreditado no papo reto que ele deu. Sem perder tempo com romance, o malandro já mudou o foco para o grande plano. Ele deu a ordem para começarem o saque do armazém agora mesmo. A Sofia topou na mesma hora, animada para esvaziar todos os suprimentos dali. A primeira atitude do mano foi quebrar a caixa de distribuição de energia com estilo. O cara é liso e pensou rápido. Precisava desligar as câmeras de segurança. Se alguém fosse investigar depois, eles seriam fantasmas. Com a energia cortada e as câmeras de vigilância do andar totalmente cegas, o caminho estava livre para a dupla agir. A Rosada, meio perdida com a novidade toda, virou para o chefe e perguntou o que deviam pegar primeiro. O nosso estrategista apontou direto para as estantes principais do lugar e mandou o papo. Ele explicou que a prioridade máxima era começar pela alimentação, garantindo todo o abastecimento de comida logo em primeiro lugar. Agindo no puro instinto, o Brandon colocou a mão numa daquelas caixas de comida na prateleira. Nesse exato momento, uma reação mágica bizarra foi desencadeada, abrindo um portal dimensional sinistro ali na frente dele. O nosso loirão ficou de cara com o poder absurdo daquela habilidade. Em questão de segundos e sem nenhum esforço, ele simplesmente sugou aquela caixa pesada direto para o fundo do seu novo espaço dimensional, puro e vazio. Superando o choque inicial daquela feitiçaria, o nosso mano voltou o foco 100% para a grande missão principal do dia. Com sangue nos olhos, ele começou a fazer uma verdadeira rapa nas prateleiras daquele local. A garota ficou encantada vendo a mágica. Ela comemorou que a caixa sumiu de verdade e perguntou como ela poderia coletar também. O malandro explicou que era só tocar no item e pensar em guardar no tal espaço dimensional. A Rosada corria de um lado para o outro entre as prateleiras, dando risada ao ativar o seu próprio espaço. Toda feliz, ela lembrou do tempo que gastava contando aquelas linguiças e vibrou que agora o serviço é instantâneo. O saque pesado virou pura brincadeira de criança, parceiro. Se divertindo à beça, a garota confessou de forma animada que não esperava coletar tantas coisas numa velocidade tão absurda, achando aquela sensação incrível. O Brandon, focado em não perder tempo, logo chamou a parceira de volta para o trabalho sério. Ele puxou o bonde dizendo para eles irem lá para frente do depósito garantir macarrão instantâneo, carne seca e outras iguarias. Depois de minutos de pura correria roubando itens, ela chegou ofegante perto dele. O loiro fez o balanço rápido da rapa. Chocolates, biscoitos, doces, passas e tiras apimentadas. Quase limparam as prateleiras de comida. A garota logo notou o problema.
Ela avisou que cada coleta sugava a energia mental deles para abrir o depósito mágico. Com o armazém cheio, ela teve medo da energia acabar antes de limparem tudo, e fez aquele alerta sério. Nosso protagonista concordou na hora com a visão realista da parceira de equipe. Com um olhar totalmente sério e focado no objetivo, o cara respondeu para ela que o jeito mais inteligente seria priorizar as necessidades. Sem perder o foco estratégico, o loiro levantou a mão firme e apontou direto para uma daquelas enormes prateleiras abarrotadas de caixas pesadas, repletas de sal puro. Aquilo ali era o exemplo valioso que ele queria dar. Encarando aquele tempero, ele pensou na visão de mestre. O sal é o ouro do apocalipse. O corpo humano fica totalmente fraco sem sal por muito tempo. No fim do mundo, com bastante sal na mão, você compra o que quiser. Decidido a faturar aquele verdadeiro tesouro salgado, nosso herói simplesmente ergueu a sua mão com estilo para a prateleira cheia. Num movimento limpo, ele mandou as caixas todas de uma vez para o espaço dimensional. O clima estava bom, mas de repente o bagulho ficou estranho. O loirão virou o rosto super rápido e com uma feição bastante séria na direção da garota. Muito surpreso, ele soltou o verbo questionando o que estava rolando. Toda animada com o feito absurdo, a Sofia mandou a real. Ela explicou que pegar saquinho por saquinho dava um trabalho do cão e cansava muito. Então testou puxar a prateleira inteira de uma vez e deu muito certo. Vendo a genialidade da parceira, o Brandon abriu um sorriso gigante. Ele se tocou que, como os itens já ficam nas estantes, eles poderiam sugar a prateleira direto. O malandro até elogiou a garota por ser bem esperta. Voltando para o foco do saque, o chefe avisou para acelerar o ritmo pesado do ataque. A meta era limpar aquele armazém inteiro em 10 minutos e já partir para o próximo alvo. Confusa, a Rosada perguntou se iam para outro local. O loirão freou na mesma hora, virou de frente para a parceira e não perdeu a chance de soltar aquela provocada clássica. Com deboche na voz, o malandro encarou a garota e perguntou se ela já estava com medinho de novo. A provocação do chefe funcionou perfeitamente. Dando um jeitinho todo tímido, a Sofia logo respondeu que não sente pingo de medo quando está do lado dele. Ela tentou explicar o motivo, mas acabou gaguejando bem na hora. Logo na sequência, com os olhos brilhando de pura animação e energia, a parceira confessou o que realmente sentia. A Rosada soltou que cometer todo aquele saque maluco deixava a adrenalina dela voando lá nas alturas. Voltando ao crime, a Sofia puxou arroz, grãos, óleos e temperos de uma vez. O mano avisou que ia focar na seção dos cigarros e do álcool. No fim do mundo, parceiro, esses vícios viram moeda de troca do mais alto luxo. Depois de gastarem quase uma hora limpando o local todo, a dupla dinâmica abriu o portal mágico de fuga. Eles meteram o pé vazando daquele depósito milionário muito antes que qualquer um suspeitasse de algo bem errado. Já do lado de fora, escondidos nos fundos daquele mercado gigante, os dois estavam completamente exaustos e mortos de cansaço. O loirão finalmente soltou o ar, dizendo super aliviado que terminaram o serviço bem pesado. Mas a surpresa do dia veio da novata. Ostentando um sorriso arteiro no rosto, a Sofia puxou uma chave bastante estranha do bolso. Rindo à toa, ela avisou que ainda tinha a gigantesca câmara fria dos fundos para eles limparem. O Brandon curtiu demais a atitude da garota e mandou aquele elogio sincero, dizendo que era exatamente isso que ele esperava da gerente. Mas o malandro avisou para eles esperarem o suor secar antes de entrar no frio. Enquanto os dois tentavam recuperar o fôlego ali no cantinho, bateu aquela preocupação pesada na Sofia. A Rosada olhou para o nosso herói e perguntou baixinho se ele realmente levaria ela junto quando o bicho pegasse. O loirão deu aquele peteleco de leve e cheio de marra na testa da garota, rindo da insegurança dela. Ele mandou a real dizendo que ela é a gerente oficial e a primeira deusa da equipe, então é claro que ela vai junto. Toda corada de vergonha e com um sorriso de alívio no rosto, a Sofia agradeceu ao chefe por ser tão parceiro. Ela jurou lealdade total, avisando que a partir de agora faria absolutamente tudo que o nosso mano mandasse. Passados alguns minutos de puro descanso estratégico, os dois finalmente recuperaram 100% das energias. Sem perder mais nenhum segundo de vantagem, a dupla correu direto para a câmara fria para fazer a limpa total.
Assim que terminaram o saque no gelo, os dois saíram reclamando do frio absurdo. O mano disse que vacilou em não pegar casacos. A garota concordou, aliviada por terem sido rápidos antes de congelarem no meio das carnes. O momento de paz acabou rápido, chefia. Os dois foram pegos totalmente de surpresa por um aviso tenso e desesperado estourando nos alto-falantes do mercado. A voz tremida mandava geral sair do shopping naquele instante. Aquele som ecoava por todo o shopping e pelas lojas, pedindo de novo para a galera meter o pé na mesma hora. O locutor implorava para os clientes dos andares de cima usarem as saídas de emergência e passarem longe do segundo. Ouvindo aquele desespero todo ecoando pelo prédio inteiro, a nossa Rosada ficou muito preocupada com a situação lá fora. Ela logo se virou aflita por Brandon, querendo saber qual seria a jogada deles para sair dessa vivos. O loirão não demonstrou medo. Ele pegou firme na mão da garota, deu aquele puxão de confiança e mandou a letra. Ele pediu para ela não se preocupar e apenas segui-lo escada abaixo, pois iam cruzar direto o segundo andar. Descendo as escadas na pressa, nosso herói pensava na estratégia. A saída de emergência estaria entupida de gente em pânico. Ele lembrava muito bem que, dos dois únicos zumbis do mercado hoje, um estava ali no segundo. Naquela correria toda, ele repassava as regras do apocalipse na cabeça. Como o vírus ainda estava na sua fase de mutação inicial, os mortos não podiam infectar ninguém pela mordida, então só teria um monstro lá embaixo. Assim que a dupla chegou perto da área crítica, deu de cara com uma multidão em choque e correndo pelas escadas. O povo berrava desesperado que tinha um lunático mordendo geral lá embaixo e já tinha matado até segurança. A gritaria na escada era puro caos, parceiro. A galera empurrava e avisava que o bicho estava na frente do elevador devorando geral, implorando para ninguém descer para aquele matadouro e mandando o pessoal sair da frente. Vendo o verdadeiro mar de clientes correndo que nem malucos e se atropelando no corredor, o nosso loiro tratou de barrar o caminho da Sofia. Ele puxou a parceira bem para perto dele e mandou ela colar nas suas costas ali. Parado no meio daquela confusão insana, o malandro franziu a testa e ficou analisando o ambiente de forma totalmente fria. Ele precisava calcular a rota exata ali mesmo e bolar um plano sem falhas para cruzar todo o caos. A pobre da Sofia ficou completamente aflita no meio daquele empurra-empurra tenso da multidão. Apertando a mão do nosso protagonista, ela só conseguia olhar para ele, torcendo com toda a fé para que ele resolvesse a parada. Sem muita opção para recuar naquele momento de puro aperto, o mano começou a arrastar a parceira pelo meio da multidão histérica. Ele usava o corpo como um escudo protegendo a garota e mandava ela tomar o máximo cuidado. Assim que os dois finalmente conseguiram descer os degraus e alcançar o andar de baixo, a visão do verdadeiro inferno apareceu. Enquanto a galera fugia aos gritos, um monstro nojento estava destroçando alguém bem no chão. Mano do céu, a cena era grotesca, chefia. Sem a menor cerimônia, o morto-vivo rasgava e devorava as entranhas do pobre coitado na frente de todos. Sem força para lutar, a vítima toda machucada apenas soltava berros horríveis de dor pura. Vendo aquela carnificina brutal, o nosso loiro analisa a situação com frieza total. Ele sabe que o monstro é único ali e não passa a infecção ainda. Com a polícia a caminho, o esquema é sumir e faturar suprimentos. O problema é que o desespero tomou conta de absolutamente todo mundo ali. A galera inteira tentou escapar ao mesmo tempo, criando um caos gigantesco na saída de emergência. A porta de segurança travou com um mar de gente. Sacando na hora que a rota original tinha ido pro ralo, o nosso herói freou bruscamente e mandou o papo reto para a garota. Ele avisou que descer pela escada já era história. Ouvindo isso, a Rosada ficou aflita e tensa, precisando agir rápido para vazar daquele pesadelo ao vivo. O malandro não pensou duas vezes. Ele simplesmente levantou a perna e mandou um chute absurdamente brutal direto no vidro da grande janela, estilhaçando a parada. O segundo andar não era um prédio gigantesco, mas passava longe de ser um saltinho qualquer, mostrando que tá com um físico totalmente em dia. O loirão pulou direto pelo buraco e foi parar lá fora do shopping com estilo. O cara aterrissou de pé no asfalto com uma precisão cirúrgica, flexionando os joelhos para absorver todo aquele impacto forte da queda.
Ele levantou na mesma hora, limpo e intacto, provando que escapou ileso dessa fuga. Lá em cima, a pobre da Sofia estava apavorada, se segurando no vão da janela toda quebrada. Olhando para o abismo, o medo travou a garota. Lá do chão, o loirão gritou com toda a confiança do mundo, pedindo para ela pular agora. Ouvindo a voz do capitão, a Rosada engoliu o medo seco. Ela olhou lá para baixo, encarando aquela altura toda, mas a confiança que ela sentia no nosso herói falou bem mais alto. A garota encheu o peito de muita coragem. Sem pensar duas vezes, a garota trancou a respiração, fechou os olhos com muita força e simplesmente se jogou daquela janela quebrada. Mesmo morrendo de aflição da queda livre, ela depositou toda a sua vida nas mãos dele. A garota desceu rasgando o ar numa velocidade muito perigosa, família. Mas o nosso malandro não decepciona. No exato segundo, antes dela se esborrachar no chão duro, o Brandon amorteceu a queda e pegou a gata nos braços. Com a gata ali nos braços dele, num estilo bem filme de romance, o protagonista fritou a mente. Ele pensou se aquele lance de aprimoramento corporal do sistema era tão apelão assim, pois a parceira não pesava nada ali. Vermelha, que nem pimentão, a garota soltou a voz agradecendo o resgate heróico do chefe. O loiro meteu um migué charmoso, avisando que não precisava agradecer por nada, mas na sua mente só pensava em como a pele dela era macia. O momento fofo foi cortado super rápido, parceiro. Não deu nem tempo de respirar. E um barulho bem alto de sirenes rasgou a rua chegando em alta velocidade. Era um comboio imenso de viaturas policiais encostando no local. Os oficiais mal estacionaram as barcas e já desceram com o pé na porta. Todo mundo armado até os dentes e com sangue nos olhos. Eles começaram a correr com muita pressa direto para a entrada do shopping para controlar tudo. O chefão da polícia não perdeu tempo e já sacou aquele megafone gigante. Com uma voz grave e firme, ele começou a berrar na orelha da multidão, exigindo que todos evacuassem o shopping naquele exato instante para não morrer. No meio de toda aquela fuga da galera, o loiro apressou a parceira. Ele avisou que a cidade inteira ia sofrer um bloqueio militar enorme, logo, fazer a rapa de suprimentos depois ficaria impossível. Precisavam voar dali. Barulhos de tiros e gritos ecoaram do shopping. Sem ligar para a guerra rolando lá dentro, o loiro chamou a parceira. O plano não tinha pausa, então eles aceleraram o passo para limpar, sem dó, o estoque do próximo mercado. Ao limparem o segundo mercado, a Sofia reclamou muito da falta de itens. O loiro explicou com calma. Ali era só um depósito temporário. O galpão gigante de verdade com muito suprimento ficava construído lá nos subúrbios. A crise forçou o exército a blindar as ruas com força. A patrulha mandou o aviso bruto no falante. Todo civil devia cooperar e vazar para casa logo. Ficar passeando no asfalto não era permitido na nova lei marcial. No meio da rua, a dupla esbarrou direto com a patrulha. O soldado bateu o olho nos dois e soltou um berro furioso na hora. O guarda cobrou na tora, querendo saber se os malandros não tinham ouvido a ordem de vazar para casa. Depois de tomarem aquele enquadro pesadão do soldado na rua, a nossa garota rosada ficou perdida. Caminhando pelo asfalto, ela olhou para o Brandon e logo perguntou qual era a boa, se eles iriam atacar outro mercado agora. O loirão mandou na lata perguntando se ela estava maluca. Com o exército e a polícia dominando as ruas no claro, não tinha como agir. O plano agora era descansar a mente, recuperar a energia e voltar para o ataque só de noite. Sentindo a frustração bater, a garota tentou se despedir e avisou para o chefe ligar na hora da ação. Mas o malandro não deixou barato, cortou a fala da Rosada na mesma hora e ordenou na lata que ela ia ficar direto com ele. O nosso herói explicou o alerta. A cidade vai entrar num bloqueio severo bem rápido. Bairros, vilas e hotéis vão fechar as portas. Se a garota voltasse para casa agora, seria quase impossível conseguir sair de lá depois. Em choque com a notícia, a garota ficou aflita e perguntou onde iam se esconder para dormir. Ela sabia muito bem que se os dois tentassem ficar na calçada de boa, os guardas armados iriam botar a dupla para correr de lá. O loirão explicou o plano avisando que ir para a periferia era a melhor saída. Tendo bem menos moradores morando na região, seria incrivelmente mais fácil fugir da cidade após a terrível praga zumbi se espalhar por tudo lá. Então, com uma expressão totalmente séria, o Brandon logo emendou a conversa mandando o papo reto para o destino luxuoso deles.
Ele avisou na lata que o alvo perfeito para descansar em paz era o grande hotel tropical. Surpresa com o parceiro, a Rosada perguntou na lata se o alvo da noite era o hotel luxuoso da ilha do Lago Sul. Preocupada com o perigo grande, ela lembrou o mano que a área tem só uma ponte e quis saber como iam entrar. Sorrindo, o malandro confirmou a cartada de mestre. O cerco da guarda armada iria focar o bloqueio apenas na velha ponte da ilha. O lance de ouro seria simplesmente achar um barquinho à noite e cruzar remando furtivo. Sem vacilar, a dupla pegou um bote na surdina pela margem. Cruzando a água gelada no escuro imenso do lago, o loiro remava no talento ninja para garantir a travessia ilesa e limpa até o luxuoso e famoso Hotel Tropical. Assim que a dupla botou os pés na ilha, o nosso loirão não perdeu tempo e já saiu correndo na frente. Ele virou para a parceira e mandou ela acelerar o passo, avisando que precisavam voar antes que os ônibus parassem. A cena corta direto para a prefeitura da cidade S, onde o clima está pesadíssimo. O prefeito convocou uma reunião de emergência com todos os vereadores para debater sobre a crise absurda que estava engolindo o local. Com a tensão lá no alto, o prefeito mandou a real sem vaselina. A situação era um desastre total. Em apenas 2 horas rolaram mais de 100 casos de mordidas e 300 mortes, fazendo a polícia colapsar de vez. Encarando os engravatados que suavam frio, o chefão avisou que não podia abrir o jogo totalmente por ali. Mas ele jogou verde, afirmando que todos naquela sala já deviam ter escutado uns rumores bem bizarros. O cara continuou o papo reto, revelando que há 15 dias já rolavam ataques parecidos com o famoso vírus T na cidade vizinha. A liderança agiu rápido, isolando a galera infectada e a cepa do vírus para estudar. O resultado dos testes foi um verdadeiro pesadelo. O prefeito revelou que o vírus maldito já tinha sofrido mutação pesada. As ordens que vieram lá de cima foram claras e brutais: isolar a cidade inteira na hora. Sem tempo para choro, o figurão bateu na mesa e ordenou que todos os departamentos entrassem em ação imediata para conter o caos. Os vereadores, morrendo de medo daquela loucura, levantaram na hora e concordaram. Cortando para bem longe daquela bagunça urbana, a gente vê uma naveira de luxo desfilando na pista. Um conversível esportivo vermelho rasgava o asfalto da rodovia totalmente sozinho e em altíssima velocidade ali. Quem estava no volante era um playboyzinho mimado chamado Charlie. A secretária dele tentava botar juízo na cabeça do moleque, avisando para tirar o pé do acelerador, porque ali não era a terra natal para abafar BO. Mas você acha que o ricaço sem noção escutou o conselho da moça? Que nada! O cara simplesmente pisou mais fundo no acelerador e começou a debochar da cara da garota, achando que era o verdadeiro dono do mundo. A Melissa estava tensa no carona, lembrando da bucha que arrumou. O moleque era herdeiro de gente grande e foi mandado para investir no Reino dos Dragões. Ela foi enviada pela própria família dele para ser a babá. Na cabeça da garota, a revolta era enorme. O moleque não tinha o menor talento para os negócios e só sabia torrar grana em festa todo santo dia. Para piorar, o babaca ainda ficava com segundas intenções para cima dela. Olhando a silhueta da cidade de longe, a ficha da Melissa caiu pesado. Ela lembrou das notícias recentes sobre pessoas surtadas mordendo as outras pelas ruas e o decreto assustador de confinamento total da área. Totalmente de saco cheio de aturar marmanjo agindo feito criança mimada, ela tomou a frente da situação. A garota mandou o papo reto, avisando que a rua não era segura e pedindo para voltarem correndo pro hotel. O playboy deu aquele sorrisinho de vilão barato e pensou na muamba ilegal que ele tinha acabado de contrabandear para lá. Fingindo ser bonzinho, ele concordou na mesma hora com a secretária para realizar o desejo. Mostrando que responsabilidade no trânsito passava longe daquele cérebro vazio, o maluco meteu uma freada muito brusca. Ele cruzou o canteiro central, rasgando tudo para fazer um retorno totalmente ilegal na pista. Só que do nada a conta chegou pesada pro playboy. O cara começou a sentir uma tontura bizarra e uma fadiga gigante dominando o corpo dele. Para piorar, uma coceira muito esquisita e forte começou a incomodar ali. Com o corpo todo pedindo arrego e aquele mal-estar tomando conta da mente, o ricaço perdeu o controle legal da situação. Ele socou o pé com muita força no freio, fazendo o conversível parar bruscamente na rua.
A freada brusca quase fez a pobre da secretária pular do banco do carona, totalmente assustada com o estado lamentável do patrãozinho ali do lado. Ela logo perguntou o que estava rolando de errado com o garoto. E aí o bagulho ficou sinistro de verdade, família. O ricaço começou a coçar o próprio rosto com tanta força que arrancou a pele da bochecha. Ele gritava de dor, reclamando que quanto mais ele coçava, pior ficava. O negócio fica tenso rápido pro lado do Charlie, chefia. A situação do Playboy piora tanto num piscar de olhos que o cara simplesmente começa a vazar muito sangue direto pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Se contorcendo de dor pura, largado no banco do motorista, o ricaço assusta a secretária. Preocupada com o estado crítico dele, a Melissa questiona o que diabos está acontecendo e implora para ele falar algo. Sem aviso nenhum, o Charlie se transforma num maldito zumbi bizarro. O bicho vira com tudo pra cima da garota, tentando morder ela a qualquer custo. Mas por pura sorte, o monstro acaba preso no cinto de segurança. Vendo o próprio chefe virar um monstro asqueroso na frente dela, a pobre da Melissa solta um grito de pavor absoluto. O zumbi grotesco fica rosnando sem parar enquanto tenta abocanhar a garota de todo jeito. A secretária não perde um segundo sequer e trata de pular fora do carrão. Correndo pela vida, ela amaldiçoa a própria sorte, pensando que o patrão acabou de virar um daqueles lunáticos mordedores das notícias. Sentindo a lerdeza, ela reduz a passada só para arrancar os sapatos de salto alto e ganhar velocidade na fuga. Ela sabe que aquele calçado é um incômodo fatal ali e entende que precisa correr muito agora mesmo. Só que a sorte da garota dura muito pouco. Com uma força bizarra, o Charlie zumbi consegue finalmente se soltar daquele cinto de segurança que o prendia no carro e começa a correr alucinado atrás da Melissa. No meio dessa fuga totalmente desesperada, a coitada da secretária acaba tropeçando nas próprias pernas e cai de cara no asfalto duro. E o pior de tudo é que o zumbi continua avançando furioso na direção dela. Caída no chão e sentindo uma dor absurda, a Melissa fica revoltada com o azar e reclama em voz alta. Ela não acredita que isso foi rolar logo agora, percebendo no susto que acabou de torcer feio o tornozelo. Apesar de toda a dor no corpo, ela tenta se levantar do chão a todo custo. Ela pensa consigo mesma que não pode simplesmente desistir e aceitar a morte desse jeito. Ela sabe que tem a grande missão de correr. Quando tudo já parecia totalmente perdido para a garota, o som de motores acelerando chama muito a atenção dela. Ao virar o rosto esperançosa para o outro lado, ela avista duas scooters vermelhas vindo na rua. Eram ninguém menos que o Brandon e a Sofia, parceiro. Como num verdadeiro milagre roteirizado para o nosso herói brilhar, o destino acabou jogando os dois exatamente naquela rota perigosa para cruzar com a jovem. Ao ver os dois se aproximando rápido, a mente da garota se enche de pura esperança. Ela reza para eles não fugirem e solta a voz num grito desesperado de pavor, implorando com muita força por aquele socorro. No momento em que o Brandon avistou aquela moça estatelada no asfalto e gritando feito doida no desespero, o malandro logo estranhou. Puxando os freios, ele logo soltou a voz perguntando se alguém pedia ajuda. Sem vacilar, o nosso loiro logo reduziu a velocidade da moto e deu a ordem direta para Sofia. Ele avisou em alto e bom som que iria resgatar a moça e mandou a parceira ficar de longe, garantindo a sua segurança. Ostentando aquela marra de sempre, o Brandon rasgou o acelerador da scooter e simplesmente empinou a roda da frente com muita categoria. Ele seguiu a toda velocidade, rasgando o asfalto na direção da secretária. Enquanto forçava o pequeno motor daquela moto ao limite absoluto, o nosso protagonista foi rápido no gatilho. Com pura facilidade, ele sacou aquele seu belo machado, afiado direto do fundo do espaço dimensional. Do outro lado, a parada estava ficando muito feia, escancarando a boca imunda e esticando aquelas garras cheias de sangue. O zumbi asqueroso se jogou com muita fúria na direção da Melissa para devorar a coitada. Aquele monstro asqueroso caía pesado no ar, indo direto para o ataque letal em cima da jovem deitada. Completamente travada de medo, a pobre secretária só conseguia berrar esperando aquele final trágico e cruel. Mas o pai não falha na missão, chefia. Um segundo antes daquele zumbi imundo conseguir encostar na garota, a lâmina totalmente afiada do machado do nosso herói
cortou o vento e brilhou na cara da criatura medonha. O Brandon não perdoou, parceiro. O loirão passou a lâmina afiada daquele machado direto no pescoço sujo do zumbi. O golpe foi tão limpo e brutal que a cabeça do bicho simplesmente rolou para um lado e o corpo para o outro. Derrapando a scooter alguns metros ali na frente, o nosso herói friou de vez e olhou para trás. Ele observou com toda a calma do mundo aquele corpo decapitado do monstro asqueroso, totalmente jogado no chão duro da rua. Completamente aliviada por ter escapado da morte, a Melissa ficou ali parada ao lado daquele corpo sem vida do zumbi nojento. Ela olhou fixamente para frente, tentando reconhecer quem foi o herói que salvou a sua vida. Diante daquela treta totalmente nova e bem diferente da sua primeira vida, o Brandon estranhou feio. Ele coçou a cabeça e pensou que a parada estava muito fora de ordem, pois os portadores do vírus não deviam aparecer já. Puxando na memória os horrores da vida passada, ele lembra dos 3 grandes níveis de transformação. O primeiro deixa o cara maníaco para quebrar tudo. O segundo, além do surto destrutivo, já traz a pura infecção fatal. Aí o pesadelo chega na fase zumbi de verdade, que é totalmente dominada pela destruição, muita infecção e aquele instinto de fome bruta. Quando eles estão famintos, os monstros devoram cruelmente até matar as vítimas. Caminhando na direção da garota, ele se liga que a infecção adiantou 5 dias. Ele pensa que o próprio renascimento dele gerou um efeito borboleta bizarro. A cidade vai virar um inferno para saquear com esses monstros. Assim que o nosso loirão malandro finalmente chegou bem pertinho daquela secretária assustada, deu para ver que a situação já estava controlada. A Sofia já estava lá no canto da rua dando todo o apoio e cuidando da moça. Mostrando que é fechamento puro, a Rosada ofereceu uma garrafinha e perguntou com muita calma se a moça precisava de mais água. Já bem mais tranquila, a jovem agradeceu de coração e avisou que estava se sentindo melhor. Vendo o chefe da equipe chegar, a Melissa agradeceu emocionada e confessou que estaria morta se não fosse o resgate heróico dele. Mantendo a marra de protagonista frio, ele avisou que não foi nada e dispensou o excesso. A secretária, ainda processando toda a loucura, abre um sorriso totalmente sincero para o nosso herói loiro. Ela olha nos olhos do capitão e se apresenta na maior simpatia do mundo, dizendo que seu nome é Melissa. O malandro bate o olho e escaneia a moça de cima a baixo. Ele repara nos traços delicados e naquele olhar cheio de um charme muito sedutor. Alta e super elegante, o capitão logo pensa que ela é uma deusa pura. Sentando ali no asfalto mesmo do lado das garotas, o loiro manda pergunta na lata para saber no que a Melissa trabalha. Na mente dele, o malandro já cruza os dedos, torcendo muito para o sistema ter o gosto igual. Com um sorriso super amigável no rosto, a gata de cabelos escuros não esconde nada e responde na mesma hora para o chefe. Ela conta com muito orgulho que trabalha como secretária de um grande figurão importante. Quando escuta a resposta, aquele sorriso incrivelmente sacana domina a cara do nosso protagonista. Ele surta de pura alegria na mente, sacando que uma secretária com beleza de deusa é a peça perfeita para o esquadrão. Dando aquela clássica de malandro para cima da garota, o capitão confirma o nome dela e lança um papo bem esquisito. Ele avisa que vai tocar na moça agora mesmo, pede para ela não se mexer e jura que vai ser rápido. No exato momento em que o loiro segura firme na mão da Melissa, a magia tech do Apocalipse entra em ação pura. Uma tela azulada e muito brilhante do sistema brota ali, avisando que o emparelhamento já está rolando. Questão de poucos segundos de suspense, parceiro, e a segunda tela azul pipoca na frente da dupla, confirmando o sucesso. O sistema decreta o vínculo oficial e crava a bela Melissa dentro da equipe luxuosa das deusas. Vendo que o seu grande plano de recrutamento deu certo, o Brandon manda aquele soquinho vibrante pro alto, totalmente alegre com o novo reforço. Ele comemora soltando a voz, dizendo que a sorte dele hoje tá insana. Super satisfeito, o loiro lembra do rigor extremo do sistema para aceitar as garotas, exigindo sempre nota 95 ou mais em beleza. Mesmo com toda essa grande dificuldade, ele vibra por já recrutar 2. Lendo aquela nova tela amarela reluzente, o malandro nota que faturou mais um bônus pesado.
e agora seus atributos bateram 4 vezes de puro poder. Ele sabe bem que a mente forte é o grande ouro do fim do mundo. E a feitiçaria digital também piscou direto para os olhos da recém-chegada. Uma janela gigante do sistema saltou do lado do nosso herói para a própria Melissa. A garota tomou um baita susto e perguntou o que era aquilo. Ficando meio sem jeito com a situação assustadora da novata, o loiro jogou a grande responsabilidade da explicação direto no colo da Sofia. A nossa garota rosada topou o desafio ali mesmo e pediu para deixar com ela. Enquanto a parceira explicava toda a loucura do fim do mundo para a novata, o loirão raciocinava firme. Juntando charme e a função de secretária, ele matou a grande charada. As habilidades vêm mesmo da tal profissão. Mexendo nos grandes menus flutuantes do sistema, o capitão clicou rápido para ler o poder novo da garota. A descrição era pura apelação. Ela consegue aplicar controle mental e fazer o alvo agir total sob comando. Descobrindo essa magia super roubada, o malandro abriu o sorriso. Ele saca que o bloqueio militar já não é problema. Como ele copia perfeitamente o poder da equipe, a dupla junta vai encantar a mente das pessoas. Depois de receber toda aquela enxurrada pesada de informações bizarras vindo da nossa rosada, a pobre da Melissa ficou em choque profundo. A secretária lutava muito para tentar aceitar a triste chegada do fim do mundo. Após digerir tudo, a novata levanta, faz uma reverência e afirma ser da equipe, jurando obediência total ao capitão. Encabulado, o loiro corta o clima tenso e manda a letra dizendo que todos ali são grandes parceiros. Bem perto dali, a tropa do exército passava com blindados brutos pelas ruas vazias. Os grandes megafones gritavam sem parar o alerta geral, ordenando todos a voltarem para casa ou sofrerem a remoção forçada da patrulha. Vendo a cidade fechar de vez, o Brandon avisa a Melissa do novo roteiro de sobrevivência deles. O capitão manda todo mundo direto para o luxuoso hotel tropical pegar quartos para um belo descanso e agir de novo só na noite. A Melissa pede a palavra na moral, parceiro. Ela lança a braba, lembrando que o playboy defunto bancava uma enorme suíte chique no hotel tropical. Como o monstro bateu as botas, a equipe pode invadir e faturar a hospedagem. O chefe não esconde a felicidade e concorda, parceiro. Ele manda na lata que essa parada veio como um travesseiro quentinho jogado no colo. A garota de cabelo rosa escuta e comemora demais, pirando na ideia da luxuosa suíte. Animada até os dentes, a novata arranca para o carro importado que ficou jogado na pista e avisa o time. Ela fala que o tal cartão do hotel ainda ficou na máquina. Só que para aí pensa, chefia, essa mina não tinha torcido o tornozelo agorinha? A porta do carango valioso do defunto continuava arreganhada para a rua inteira. A secretária nem perde um segundo da vida ali e corre para se apoiar naquela lataria reluzente, caçando com garra o bendito cartão da suíte. Ao bater aquele olho tático lá no painel brilhante, a garota deu de cara com a sorte grande do dia. A chave da máquina ainda continuava espetada na ignição. A mente agiu na mesma hora. Ela ia pilotar aquilo para resgatar a galera. Tomando grande assento com muita marra, a gata acorda o motor potente e rasga o pequeno espaço do asfalto sem pensar muito. Ela tira uma manobra de cinema e encosta o super possante nas pernas do loiro grandão e da menina rosada. A secretária simplesmente cravou o pé nos freios importados com força absurda e travou de banda. Ela atravessa a barca milionária bem no meio do nosso glorioso cenário caótico da rua deserta, botando enorme banca diante dos amigos. As portas chiques abrem automaticamente feito mágica e filme gringo. Mostrando um belo sorriso no rosto vitorioso ali, a jovem crava que o capitão loirão deve subir logo para voarem longe até a ilha segura, direto para o grande hotel tropical. Encarando aquela potente nave ostentando riqueza na área de calçada quente, o capitão se encanta demais na rodada pura. Rindo, ele joga os melhores e puros elogios, enquanto a menina muito novinha e cheia de charme surtava gritando. Com minutos de fuga extrema nas pistas, o time aterrissa no cenário isolado da suíte chique morta, no prédio sem dono local ali em pé. A nossa amada menina não entende tamanho conforto, limpo, num caos feio desses, e solta a grande voz na festa.
Firmando sua grande marra no poder de mandar em tudo das coisas importantes das tropas da Noite Calada, o capitão decide as regras. O cômodo Master gigante vai ficar amparando a brava dupla de meninas soltas enquanto ele deita solitário ali. Na moral da ótima e perfeita aliada do trabalho fechado nas missões boas, duras, fortes, fiéis da vida, na calçada das glórias limpas, cegas. Servindo a rapaziada, Melissa entrega uma água fresquinha e elogia na mente a atitude simples do grandão. Indo buscar o merecido isolamento e descanso num canto dele com o silêncio da porra toda sem monstro no pé. O líder despede animado, mandando as garotas soltarem o forte grito, batendo firme na porta, somente nas horas fechadas, longe da luz dura. Depois do líder absoluto virar as costas num merecido retiro isolado para os roncos fortes, a competente aliada passa o outro lindo copo limpo inteiro para mãos amigas na base animada e fiel. A menininha só sabe soltar, obrigado forte da boca. A escuridão das brabas engoliu toda a região silenciada do apocalipse feroz. Fiel às regras claras soltas do patrão no começo do descanso de dia grande, a amada deusa nobre vira na madeira do quarto chique e foca na hora real de chamar seu nome. O marrentão do Brandon acorda tranquilinho no aposento super confortável que foi tomado no assalto na firma caída. Ele abre bem devagar os lumes e volta o enorme vigor enquanto a musa secretária continua fazendo os doces belos chamados por ele lá. Melissa dá o papo reto. O sol já se escondeu total e o relógio tá marcando a verdadeira janta ali mesmo. A galera já estava inteiramente focada pro grande almoço. Sem rodeio para curtir, ele despacha os avisos de grato e sai. No piscar rápido, fora dos corredores, com teto enorme, farto e lindo isolado do rico bobão falecido, que bancava festas sem lucros soltos cegos, os dois saem para achar a mocinha com pratos belíssimos jogados fortes nas mesas do sofá. Gostoso, caro, limpo. Reunidos ali sentados para meter lenha nas fartas fomes monstras, Melissa revela a treta militar pura nas pistas soltas cegas fechadas sem luz. Como tudo em volta da lei trava, hotel de rico fácil e sem grandes feiras abertas, ricas, fofas, murchas, feias, lixos, ela dá o prato de janta de sobra calada. Sendo mestre no estilo puro, bom parceiro, fiel, valente guerreiro, líder sorridente de bando nas horas chaves livres de porradas ruins, o bravo loirão abafou as dores falsas na barriga, comendo na fúria de boa, e mandou elogio total para a dedicação delas. Assim que o nosso trio de malandros pisou fora do hotel, deram de cara com a ponte totalmente bloqueada pelo exército. Vendo aquele batalhão inteiro fechando a rua, a Sofia ficou preocupada e perguntou o que fariam. O trio seguiu andando direto para a barreira armada. Um dos soldados já levantou a mão cobrando geral, avisando que a cidade inteira estava sob severa lei marcial, e exigindo que eles voltassem para o hotel na mesma hora. Mas o capitão é liso demais, chefia. O malandro sacou uma identificação falsa do bolso na maior cara de pau e meteu o migué dizendo que era um grande enviado do alto escalão com assuntos muito importantes para tratar. E não é que a magia do controle mental da Melissa cantou bonito? O soldado mal conferiu a tal credencial falsa e já virou para os companheiros, avisando que eles eram líderes importantes e liberando a passagem na hora. Um outro guarda ali da barreira ficou desconfiado e perguntou qual era o nível de liderança do trio, achando todo mundo muito jovem. Mas o soldado encantado cortou ele na hora, dizendo que era um segredo de estado. Já desfilando tranquilos, num conversível novo pelas ruas desertas da cidade, a Sofia não perdeu a chance de debochar daquela situação. Ela deu risada e perguntou quando eles viraram esses figurões do alto escalão. Pilotando aquela barca top no asfalto liso, o nosso loirão malandro entrou na onda da brincadeira. Ele deu aquele sorriso sagaz de sempre e mandou ela manter o grande sigilo, prometendo explicar a magia bem mais tarde. Sentada ali de boa no carona, a secretária deusa bateu o olho no mapa do GPS da nave. Vendo a rota final marcada no sistema, a Melissa logo deduziu que o próximo grande alvo de saque da noite era o frigorífico. A Sofia confirmou super animada que a noite seria dedicada a limpar o frigorífico. O chefe completou a visão, lembrando que carne fresca vira luxo raro no apocalipse e não vai estragar lá dentro do depósito espacial. Mas o rolê tranquilo no asfalto acabou rápido, parceiro.
Um momento de pura tensão tomou conta daquela caranga chique, quando o esquadrão bateu o olho e avistou um blindado militar gigante cruzando aquela mesma estrada. O loirão acelera a nave e vê aquele tanque pesadão pelo retrovisor. Os caras do exército nem ligaram para ele. O malandro logo saca que os militares estão numa missão urgente. Quem liga para eles quando o mundo tá caindo, né? Desfilando com a caranga de luxo, o nosso esquadrão encosta no maior frigorífico da cidade. Esse pico gigante é o responsável por abastecer geral de carne. Pensa num estoque monstro dando sopa para ser sugado pelo herói. Mas a recepção foi bem tensa, parceiro. Uns guardinhas armados barraram a nossa tropa logo na porta. Os malucos avisaram que o exército tomou conta do local e ninguém sem a devida autorização pode dar um passo ali dentro. Olha a marra desse nosso capitão, chefia. O cara escuta a bronca dos seguranças e nem pisca o olho. Com as duas deusas coladas nas costas dele, o malandro sustenta um sorriso debochado de quem tem a situação total na mão. O guarda perde a linha com o deboche e berra feito maluco. Ele engrossa a voz cobrando o real motivo da visita e exige uma permissão especial na lata. Esses caras da farda estão mesmo implorando por um castigo daquele jeito. O feitiço brabo da Melissa cantou bonito. Aquele guarda marrento que estava cobrando autorização tomou um choque de realidade na mente. O maluco ficou totalmente travado e com o olhar perdido no vazio sem entender nada. Totalmente dominado pelo controle mental da nossa deusa, o vigia simplesmente vira para o próprio parceiro de trampo. Sem falar absolutamente nenhuma palavra, ele levanta as mãos e agarra o rosto do colega com muita força. O companheiro de farda toma um susto gigante com aquela atitude totalmente bizarra do parceiro. Com as bochechas sendo apertadas, o cara fica muito confuso e pergunta apavorado o que diabos o outro estava fazendo ali. Mas o aviso não serviu de nada. O guarda enfeitiçado puxou a cabeça para trás e mandou uma cabeçada brutal direto no nariz do próprio amigo. O coitado tomou um prejuízo enorme no rosto e soltou um xingamento de pura dor. O impacto daquela cabeçada insana foi tão forte que os dois vigias caíram duros no asfalto. O maluco enfeitiçado apagou junto com um colega que tomou o prejuízo no rosto. Nossa deusa não brinca em serviço. Vendo os parceiros estatelados no chão, os outros dois guardas ficam completamente perdidos. Enquanto o desespero bate neles, o nosso capitão e as garotas só observam a cena com aquela frieza de quem domina tudo. Um dos seguranças surta e questiona se os amigos viraram aqueles lunáticos que mordem. O parceiro dele tenta manter a calma, avisa que eles só estão apagados e sugere carregar os dois pesos mortos lá pra dentro. Mas o feitiço da Melissa ataca novamente sem pena. Bem na hora de ajudar, o guarda que deu a ideia também toma aquele choque mental e trava encarando nada. O último vigia que sobrou em pé fica sem entender nada. Totalmente dominado pelo poder da nossa secretária, o guarda vira um verdadeiro touro furioso. Sem dar nenhum aviso prévio, ele repete a dose e acerta uma cabeçada brutal bem no meio da cara do seu próprio amigo. A tática rendeu um resultado absoluto e perfeito. Agora os 4 vigias estão empilhados no asfalto, totalmente nocauteados. Sem precisar levantar um único dedo, o nosso mestre loirão tem o caminho livre para o saque. O nosso trio de elite fica ali parado de boa observando aquela verdadeira obra de arte no asfalto. Os 4 vigias marrentos estão apagados e largados no chão. É fácil demais dominar o sistema quando a equipe joga unida. A nossa rosada fica com uma cara de pura confusão olhando para essa bagunça toda. A coitada não entendeu nada do poder da sua parceira nova e já começa a questionar o que diabos acabou de acontecer naquele lugar bizarro. Ostentando aquele belo sorriso sacana e vitorioso no rosto, o loirão vira para a nossa deusa do cabelo azul. O capitão rasga um elogio muito sincero pelo excelente trabalho de controle mental que a garota acabou de fazer. Recebendo todo esse grande reconhecimento moral do chefe da tropa, a secretária abre um sorriso gigantesco e super brilhante. Muito feliz com a situação, a moça não perde o estilo e agradece na hora ao seu grande capitão. Mas a paz dura muito pouco nesse apocalipse, chefia. 2 vigias da ronda brotam correndo do fundo daquele pátio escuro. Os caras chegam berrando assustados para tentar entender o que diabos estava rolando ali na entrada. Os 2 guardas aparecem cheios de marra no pedaço. O da frente levanta o cacetete pronto para amassar geral e já chega gritando para saber quem é a nossa tropa. Esses caras amam pedir uma bela surra de graça, né?
Mas a marra dessa duplinha não dura absolutamente nada, meu parceiro. Antes mesmo de terminarem a frase, a feitiçaria digital entra em ação pura e o olhar dos dois vigias fica totalmente apagado e perdido no espaço. O controle mental da gata é um bagulho muito surreal, chefinho. Dominados pela magia, os seguranças simplesmente viram as armas e começam a trocar socos e cacetadas brutais entre eles mesmos. Uma humilhação imensa. Depois de trocarem golpes pesados com muita fúria, os dois otários acabam desabando juntos no chão. Os caras caem totalmente nocauteados bem aos pés da nossa deusa elegante de salto alto. O sistema é muito apelão. A câmera foca direto na Melissa ostentando a sua vitória absoluta. Com um olhar rosa, iluminado e superior, o sistema confirma o brilho da sua habilidade de charme mental. Nosso herói não precisa nem suar a camisa. A secretária tira onda e avisa para o capitão deixar esses vermes menores nas mãos dela daqui para frente. A Rosada fica de queixo caído, pirando total ao ver que o charme mental da nova parceira de equipe é forte pra caramba. Com o caminho totalmente limpo pelas garotas do esquadrão, nosso loirão abre aquele sorriso de quem tá com o jogo ganho. Sem perder tempo com papo furado, ele comanda a tropa mandando geral entrar agora no frigorífico. A equipe desfila com muita moral pelo corredor gigante do lugar. Tudo parece bem deserto e iluminado. O grande mestre caminha na frente com as duas deusas na escolta, prontos para limpar todo o estoque de carne da cidade. Sem se abalar com o tamanho do local, a Sofia logo toma a frente da missão com muito entusiasmo. A garota de cabelo rosa levanta o braço, aponta direto para uma porta enorme no fim do salão e avisa onde fica a câmara fria. Totalmente empolgada com a grande chance de faturar os suprimentos, a Rosada agarra a manga da jaqueta do chefe. A garota puxa o capitão com pura força na direção da enorme porta para iniciar a verdadeira limpa nas carnes. Brandon segura a Rosada pela gola e manda real. Ele lembra a garota de não ser afobada e avisa que precisam achar roupas de frio primeiro. O malandro não quer ninguém congelando feito cachorro lá dentro de novo. Organizando o esquema tático da nossa missão, o loirão vira para a secretária deusa. Ele joga a responsabilidade na mão dela, ordenando que a moça fique do lado de fora na vigia e mande o aviso se pintar qualquer alma. Com as peças de frio garantidas, a dupla dinâmica finalmente bosta os pés direto na câmara fria. O bagulho é tão gelado que a névoa branca sobe na hora pelo chão duro. O clima perfeito para começar a limpa nas carnes. Agasalhados com aqueles casacos gigantes brancos, os dois ficam de cara com uma enorme câmara fria do galpão de estoque. Vendo aquele mar absurdo de carnes penduradas, a Rosada solta um belo grito de alegria dizendo que eles estão ricos. Brandon tem pura visão de jogo. Apertando a bochecha da parceira, o loiro ri da mentalidade pequena da garota. Nosso herói avisa cheio de ambição que a meta da noite é limpar pelo menos mais 8 frigoríficos. Os dois malandros levantam os punhos pro alto com sangue nos olhos. O loirão solta o grito de guerra mandando começar logo o ataque bruto. A Rosada pula de alegria e confessa que não aguentava mais esperar por isso. A Sofia corre animada pelos ganchos e o feitiço do espaço mágico canta bonito. Ela suga carnes pesadas gritando os cortes chiques. Costela e barriga de porco somem no ar num piscar de olhos de pura feitiçaria. Chefia! Totalmente gulosa e babando de vontade, a garota já imagina o banquete de luxo que vão ter. Ela vibra pensando nos churrascos e ensopados maravilhosos. Quem disse que no fim do mundo não dá pra comer igual um verdadeiro rei? O ataque da dupla foi simplesmente impecável, meu parceiro. Os corredores daquela enorme câmara fria ficaram totalmente vazios e sem um único pedaço de carne sobrando. Fizeram a limpa absoluta com pura maestria ali. O chefe tem visão de futuro e pede pra galera recuar. Ele avisa que tem mais carne bovina lá no fundo, mas manda a parceira descansar para recuperar as energias. A garota concorda na hora, afinal a noite vai ser longa. O loirão sai da câmara e confere com a secretária se o perímetro tá limpo. A deusa do cabelo azul mantém a pose de patroa e avisa pro capitão relaxar, afirmando que com ela na vigia o bagulho é seguro. Brandon puxa na mente que os atributos da gata dobraram e o feitiço mental dela blinda a área. O malandro calcula frio que no começo desse fim do mundo ainda não tem atirador covarde caçando de longe, mas a paz é o maior golpe do apocalipse. Parceiro. A câmera corta para a visão de um morto-vivo asqueroso espreitando lá do fundo. O bicho gigante veste azul e já fixou o olhar maldito na nossa dupla. O bicho abre a boca podre e solta aquele rosnado tenebroso ecoando no galpão.
Dá pra ver na hora que é o mesmo vigia marrento de antes. O otário tomou tanta porrada na rua que acabou virando um zumbi feio. O loirão tem reflexo de mestre e já puxa o machado pesadão botando o braço na frente da gata. Ele avisa na lata que o guarda virou monstro e manda ela ter cuidado. O couro vai comer de novo nesse pedaço. O monstro asqueroso dá um salto gigantesco e parte com tudo pra cima do nosso esquadrão. Mas o capitão é puro reflexo de cria e já se coloca na frente da gata pra proteger. Quem esse verme acha que é pra tentar a sorte? A secretária não pipoca e já aciona a habilidade braba. Os olhos da deusa brilham vermelho e a feitiçaria do charme mental domina geral. Será que o sistema apelão funciona até em bicho morto e podre? A gente vai ver agora. O bagulho é louco e o feitiço bateu forte. O zumbizão simplesmente congela no ar feito um boneco quebrado. O monstro paralisou total no meio do ataque bruto. A magia da nossa garota não perdoa absolutamente nada, parceiro. O morto desce pro chão e fica totalmente perdido, virando a cara pros lados feito um completo idiota. O nosso loirão fica observando a cena patética sem entender nada. Olha a humilhação que esse lixo tá passando agora. O monstro bobão anda todo desorientado e vai direto na direção daquele cutelo gigante fincado na madeira. O nosso casal de mestres fica de boa no fundo assistindo o show. Será que esse bicho inútil vai se cortar de graça? O monstro asqueroso estica aquela mão podre e verde, agarrando firme o cabo de madeira do cutelo pesado que estava cravado ali. O bicho está totalmente hipnotizado pelo poder da nossa deusa e nem sabe o que faz de verdade. Com a faca de açougueiro na mão, o zumbi fica olhando pro nada com aquela cara de puro idiota. O verme babão resmunga totalmente confuso, provando que o cérebro podre dele já derreteu de vez com essa magia braba. O monstro controlado vira o corpo lento na direção do nosso esquadrão invencível. O capitão loirão nem pisca de medo, só observa a situação friamente com seu machado, pronto para agir caso a feitiçaria perca o controle. Eita, parceiro! O bicho burro simplesmente levanta o cutelo e crava a lâmina pesada direto no próprio rosto sem dó. O sangue jorra para todo lado num piscar de olhos. A magia da secretária é covardia pura contra eles. Com a cara totalmente rasgada ao meio, o zumbi inútil desaba duro no chão pintando a parede de vermelho. A dupla de mestres fica lá no fundo só admirando a vitória fácil. O sistema quebrou o jogo inteiro a nosso favor. O zumbi otário tá estatelado no chão com o próprio cutelo cravado bem na testa. Que cena ridícula desse monstro de olhos virados. O feitiço brutal da nossa gata amassou o bicho sem ela suar. O sistema é covarde demais. Vendo a deusa azul passar o machado, a mente do nosso capitão ferve com uma preocupação sincera. E se a gata jogar o feitiço mental para dominar ele? O malandro percebe rapidinho que esse poder roubado é um risco enorme. A deusa de cabelo azul pede na maior humildade para Rosada guardar a arma grossa no portal mágico. O capitão acalma a neurose lembrando que se ele morrer o sistema pune geral. Quem seria louco de trair o dono da equipe? Sofia! A nossa garotinha de cabelo rosa ativa o feitiço e aquele redemoinho azul brilhante brota do nada. Mesmo sabendo que o sistema blinda a própria vida dele, o capitão ainda sente um frio na espinha de virar uma marionete. Admirada com o baita truque do redemoinho, a secretária exalta como aquele espaço de 20 metros cúbicos ajuda demais no saque. A nossa garota fica toda boba rindo e solta aquele lindo sorriso puro de quem sempre vence. Brandon puxa a secretária de cabelo azul pro canto e a chama para trocar uma ideia bem rápida. O nosso loirão cortou a alegria da rapaziada porque a forte neurose de ser controlado pela magia do sistema bateu pesado. A deusa azul obedece na mesma hora e caminha na direção do chefe, querendo entender qual é a treta. Ela pergunta de boa o que tá rolando de errado. Imagina a grande surpresa dela quando descobrir essa brilhante ideia. Com aquele olhar frio e calculista de quem não confia no sistema, o malandro manda a letra sem curva. Ele desafia a garota e ordena que ela use o seu grande poder de charme mental para tentar controlar a mente dele. A secretária entra em choque com esse pedido totalmente absurdo e solta aquele bico de pura confusão. Ela tenta jogar um pingo de juízo na cabeça do líder, avisando com muita clareza que essa parada aí não parece certa. Nosso chefe bate o pé na decisão arriscada, mandando a garota testar a magia e fazer ele pular. Ela tira o corpo fora e avisa para não botar a culpa nela depois. É o famoso teste de fogo para ver se o sistema é leal. A garota obedece e solta a feitiçaria pesada. Os olhos azuis da secretária começam a brilhar com aquele roxo da magia pura.
O charme mental é ativado com força total bem na cara do nosso grande chefe malandro. O impacto da habilidade bate com tudo na mente dele. O loirão arregala os olhos tomando aquele choque de pura luz na cara. A tensão sobe. Será que o protagonista vai mesmo virar uma mera marionete do sistema agora? A magia braba joga a consciência do cara para uma verdadeira dimensão cibernética. O ambiente vira um longo corredor azul cheio de luzes e códigos brilhantes, como se ele estivesse flutuando dentro do próprio cérebro. Preso nesse vazio esquisito da própria mente, o malandro se mantém frio e calculista. Ele fica ali parado encarando a vastidão brilhante daquela feitiçaria, provando que o psicológico do pai é totalmente inabalável. A imagem gigante da secretária deusa brota ali no espaço virtual encarando o nosso herói de cima para baixo. A ilusão da garota tenta impor o domínio absoluto, mas o nosso líder não é do tipo que se curva fácil para ela. A ilusão gigante da secretária deusa manda a ordem braba e exige que o capitão pule. A garota tenta forçar o controle mental com toda a potência da feitiçaria na mente do nosso herói. Mas será que ele cede? A voz da deusa ecoa forte na escuridão exigindo obediência cega. Mas o nosso loirão fica ali parado, feito uma estátua de pedra na dimensão do feitiço. O mestre não move um único músculo para o sistema manipulador. A magia quebra e a cena volta direto para o galpão gelado do mundo real. A secretária de cabelo azul fica com cara de tacho e solta um murmúrio totalmente perdida. Ela finalmente percebeu que o chefe é outro patamar. Ostentando um sorriso debochado de puro vencedor, o capitão fecha os olhos com toda a marra do universo. Ele quebrou a feitiçaria apelona da garota sem derramar uma gota de suor. O líder da tropa é imbatível mesmo. Dando risada na cara dela, o malandro avisa que já chega e crava que ninguém domina ele. Na mente fria, ele calcula que seus atributos multiplicados são infinitamente maiores que os dela. O sistema não apita nada. O papo foi reto e o descanso de 10 minutos acabou. O capitão chama a Rosada de volta para a verdadeira missão da noite. O mestre avisa que a pausa terminou e manda a galera focar em limpar todo aquele estoque de carne. A câmera joga a visão direto para o lado de fora do enorme frigorífico. O breu tomou conta de absolutamente tudo sob aquela bela luz da lua cheia. O clima tá silencioso demais para um verdadeiro apocalipse zumbi. Chefia. O esquadrão desfila saindo daquele primeiro alvo faturado com sucesso absoluto. O loiro ostenta pura ambição e crava que o estrago foi lindo. Ele jura que o bando vai limpar mais 10 frigoríficos gigantes essa noite. Mas a paz é o maior perigo da noite. Do absoluto, nada um monte de policiais cerca a nossa tropa com as armas na mão. Os guardas já chegam no desespero total, berrando bem alto e mandando todo mundo levantar as mãos aí. Os caras de farda perdem totalmente o controle da situação. Tremendo com a pistola apontada para o capitão, o guarda berra exigindo as mãos para o alto. O covarde ameaça atirar sem pena na nossa dupla de deusas. Vai vendo, né? O guarda aponta a arma bem na cara do nosso mestre e exige saber se a tropa tem comparsas na área. O otário manda o chefe chamar a galera toda. Imagina a audácia de um peão tentar peitar o dono desse novo mundo cruel. Ostentando aquela tranquilidade de sempre, o nosso capitão sorri debochado com a mão dentro da jaqueta vermelha. O malandro manda o policial relaxar na hora, metendo o migué perfeito de que também estão ali a trabalho. A câmera fecha naquele olhar penetrante do nosso herói absoluto. Os olhos do cara acendem num azul mágico brilhante, mostrando que o poder roubado da parceira funciona. O chefe ativa o feitiço de charme mental com força. O impacto daquela feitiçaria digital bate direto na mente do pobre segurança. O cara arregala muitos olhos, totalmente travado pela aura azulada que domina o ar. O sistema é covarde e amassa a cabeça de quem atrapalha. Com a mente do guarda já na palma da mão, o loirão mostra sua credencial falsa. Dominado, o policial abre o jogo e confessa o choque de geral. Ele relata o furto bizarro onde toda a carne do frigorífico apenas sumiu. O guarda enfeitiçado cai no papo e conta que a tropa voou para o local. O nosso malandro aproveita a deixa e finge choque, dizendo que os vigias bateram a cabeça e desmaiaram sozinhos. O migué do chefe é a perfeição pura. A rapaziada da farda fica totalmente incrédula com o relato. O policial arregala o olho questionando se a câmara fria foi mesmo saqueada daquele jeito bizarro. O loiro só concorda com a maior cara de pau desse mundo. Ostentando muita banca de superior, o capitão limpa a garganta e solta a cartada final. Ele afirma que já tem pistas fortes sobre o crime maluco, mas avisa seco que esses meros policiais não têm autorização para saber. Sem dar margem para choro da polícia, o nosso herói ordena que geral saia da frente na mesma hora.
Ele mete o louco dizendo que precisa rastrear os verdadeiros suspeitos e passa andando tranquilamente pelo meio da tropa. O guarda tonto fica só olhando a fuga. O trio de mestres entra na nave milionária e arranca com fúria rasgando o asfalto no meio da noite. Escaparam ilesos com um estoque inteiro nas costas e a polícia não fez nada. O policial otário pega o radinho e avisa a central que todo o estoque sumiu sem deixar rastro. A polícia está completamente perdida, tentando entender a verdadeira feitiçaria que esvaziou o enorme frigorífico. Totalmente manipulado pelo poder da nossa deusa, o guarda cai no migué e registra a nave do esquadrão como viatura oficial. Pensa na audácia do sistema, agora eles têm passe livre em qualquer barreira policial. Rasgando o asfalto frio da madrugada, a secretária deusa confirma o passe livre garantido pela polícia. A Rosada vibra de pura alegria no banco de trás, sabendo que a tropa vai limpar os suprimentos sem limites. Com o caminho totalmente livre de problemas, o esquadrão de elite encosta no próximo frigorífico da lista de saques. A nossa Gotinha Rosada já corre na frente animada para garantir toda a carne fresca do local. A farra do roubo recomeça com muito estilo. A menina do cabelo rosa sai sugando todo o estoque com sua habilidade apelona. É o verdadeiro fim da linha para as grandes reservas de carne dessa cidade amaldiçoada. O bonde segue firme pela noite e o mapa da cidade vira um verdadeiro fliperama para o nosso herói. O segundo frigorífico rodou lindo e a conta fechou com 45 toneladas de carne de porco direto para o bolso. O nosso capitão não quer saber de parar e já manda a nave luxuosa para o terceiro alvo da madrugada. Os caras faturam mais 15 toneladas de pura carne bovina com total tranquilidade. Quem vai conseguir peitar essa tropa? Limpando a cidade inteira na surdina, a equipe bate ponto no quarto matadouro. O saque rende mais 6 toneladas de carne de carneiro fresquinha. O sistema covarde botou a polícia para dormir enquanto os mestres faturam. A visão do espaço mágico é uma loucura absoluta, meu chapa. Uma montanha gigantesca de carnes valiosas se ergue até o teto do depósito infinito. O trio de elite fica só admirando a riqueza que o mundo inteiro vai chorar. Na naveira em fuga, a nossa deusa secretária faz as contas do roubo. São toneladas infinitas de porco, boi e carneiro no bolso. A Rosada surta de alegria percebendo que não vão conseguir comer isso tudo nem em uma vida. O loirão corta a festa e avisa que a tropa vai crescer muito no futuro. O mestre calcula que essa montanha de carne não vai dar conta de bancar a base inteira. A visão do chefe é de um verdadeiro império no apocalipse. A nave de luxo rasga o asfalto voltando para o esconderijo chique. O capitão decreta o fim do primeiro tempo para a rapaziada recuperar o fôlego. O plano é voltar de madrugada e limpar todo o resto do estoque da cidade. O esquadrão chega na segurança daquela mansão luxuosa no meio da noite. A lua cheia ilumina o descanso dos verdadeiros donos da cidade. O mundo lá fora tá caindo aos pedaços, mas a nossa equipe dorme como realeza hoje. O nosso capitão sai do banho quente ostentando o físico totalmente em dia só de toalha. O malandro relaxa e confessa que aquela água limpou toda a tensão do saque. Quem diria que o fim do mundo teria tanto luxo assim? O loirão chama a parceira Rosada para encostar logo na cozinha da mansão. O chefe avisa com a maior fome que a nossa deusa secretária acabou de preparar uns pães no vapor. A tropa amassa no saque e farta no prato cheio. A visão na sala é covardia pura, parceiro. As duas deusas da equipe estão sentadas no sofá vestindo apenas aquelas toalhas curtas de banho. A Rosada chama o chefe para jantar na mesa e elogia bastante a boa comida. O nosso malandro entra no luxo da sala e trava na mesma hora com a cena. A mente dele trabalha rápido e o cara logo se pergunta se aquelas duas armaram essa armadilha juntas para seduzir o mestre só de toalha. O capitão tenta disfarçar a vergonha dando uma tossida falsa. O cara foca na grande missão noturna e sabe que precisa preservar sua excelente forma física para poder usar o galpão mágico com força total depois. Mostrando que tem uma postura de ferro, o loirão engole o desejo a seco e caminha para a mesa. O herói repete na cabeça que precisa aguentar firme essa tentação absurda agora para desfrutar de dias bons no futuro. O sol finalmente levanta rasgando a escuridão absoluta e trazendo um novo dia na imensa cidade. Sirenes policiais ecoam entre os prédios altos, provando que o pior pesadelo da humanidade só está no mero começo. O sol nasce no centro de comando, mas a esperança já era. O sistema público falha miseravelmente enquanto nosso herói dorme no luxo. É hilário ver os engravatados perdendo o controle de tudo tão rápido assim, né? O painel holográfico pisca avisando que a praga tomou todas as zonas da cidade grande. O contágio tá fora de controle.
A galera de terno brincou de Deus e agora a fatura chegou cobrando muito caro. É o apocalipse! O comandante barbudo passa a mão na cabeça, sentindo o peso do fracasso puro. Ele recebe a péssima notícia de que a mutação levanta o pessoal que partiu dessa para melhor. Imagina o tamanho colossal do BO na mão dele. Desesperado com a cidade derretendo rápido, o engravatado implora por uma luz no fim do túnel. O líder cobra a chegada urgente das tropas de reforço da cidade vizinha. O sistema lixo só sobrevive dependendo dos outros. Pesadelo da elite é absoluto, chefia. O operador manda a real avisando que a praga engoliu a cidade vizinha e o exército deu meia volta. O chefão surta feio na cadeira. O governo caiu e agora é cada um por si na rua. O operador relata a verdadeira magia que rolou de madrugada. O cara avisa pro governador que todos os matadouros amanheceram totalmente vazios. Nossa tropa fez a rapa absoluta e a polícia patética não viu absolutamente nada. O sistema avisa que não teve absolutamente nenhum veículo entrando ou saindo dos frigoríficos furtados. Toda a carne evaporou no vento. Chefe! Os agentes procuraram a noite toda e ficaram com cara de tacho sem achar nada. O governador perde a linha e exige ver toda a gravação oficial. O chefão fica maluco tentando entender para onde a carne foi e qual o motivo dos seguranças do frigorífico baterem as próprias cabeças diante de 3 agentes. Curioso com a ousadia da rapaziada, o engravatado questiona qual é o passado desses 3 agentes do vídeo. A resposta do sistema choca o cara, informando que o nível de segurança do trio genial é absolutamente confidencial. O governador levanta da cadeira sentindo o golpe pesado. Ele não consegue aceitar que uns jovens aleatórios tenham um nível secreto muito maior que o dele no governo. O figurão jura que precisa conhecer o nosso bando genial. O engravatado morde a isca e manda rastrear o nosso esquadrão imbatível. O sistema dedura na hora que os mestres do apocalipse estão descansando no luxuoso Hotel do Lago. A audácia dessa elite não tem limites, meu parceiro. Totalmente cego pela curiosidade, o chefão veste o paletó e já ordena que preparem a barca oficial. O cara acha que tem moral pra peitar a nossa equipe e bater de frente com o líder. Vai achando que a vida é fácil assim. A máquina corta o barato do figurão, avisando da grande reunião sobre o vírus maldito. O engravatado recua na hora e muda todo o plano, mandando interrogar aqueles vigias que tomaram o feitiço mental da deusa secretária. O relatório da máquina é pura comédia. A grande maioria dos guardas bateu as botas sozinhos depois da magia. Os 3 que sobraram estão vegetando numa cama de hospital sem conseguir soltar uma palavra. O sistema é covarde. Ouvindo que os poucos alvos vivos estão com a mente derretida, o governador aperta o punho com puro ódio. O engravatado percebe bem que foi completamente humilhado por uma equipe de elite que ele sequer sabe o nome. O governador soa frio e surta de ódio puro dentro do escritório. O engravatado otário chora vendo a bagunça que a cidade virou. Como confiar num sistema que falha tão feio? A nossa tropa de elite ri à toa no luxo. A câmera corta direto pro hotel de luxo nessa tarde ensolarada. A mansão brilha no horizonte provando que o fim do mundo não atinge a verdadeira realeza, concorda? O nosso esquadrão dorme o sono dos justos em paz. O nosso loirão acorda pesado e senta na beira da cama gigantesca. O mestre calcula que capotou feio das 6 da manhã até as 3 da tarde. O chefe levanta na pressa, afinal o nosso lucro absurdo não vai esperar. Vestindo a jaqueta vermelha de patrão, o herói solta aquela espreguiçada monstra de frente para a janela. A mente calculista decreta que a equipe vai comer e sair rápido. Quem perde tempo num apocalipse? O mestre não. O nosso capitão abre a porta pronto para dominar o resto do dia. Lá no fundo da cama chique, as 2 deusas da equipe continuam totalmente apagadas dividindo as cobertas. Quem não quer um apocalipse com essa folga? As 2 deusas da nossa equipe estão totalmente apagadas nessa cama luxuosa. O sono das gatas é tão profundo que as pernas ficam jogadas debaixo da coberta. Quem diria que o apocalipse teria tanta paz assim? A mão do nosso líder malandro aparece rasgando a cena vestindo a luva tática escura. O chefe agarra a ponta daquela coberta gigante com uma vontade absoluta. Acabou a folga da realeza, agora é pura hora de ralar muito. O capitão puxa o cobertor com toda a ignorância do universo e manda as 2 acordarem na mesma hora. O mestre não tem um único pingo de pena do sono alheio. O sistema pune quem dorme, então o bonde tem que faturar muito. A grande marra do capitão some no mesmo segundo e o rosto dele fica todo vermelho. O malandro gagueja mandando a rapaziada comer logo para voltar ao trabalho nas ruas. Quem diria que o líder frio ficaria tão sem graça?
A grande surpresa do mestre está explicada nessa visão absurda. As garotas estavam dormindo vestindo apenas aquelas toalhas curtas de banho. A deusa azul acorda coçando o olho sem entender nada do surto do nosso chefe. A deusa azul acorda toda bagunçada com a toalha caindo e pergunta as horas na maior inocência. O malandro que lute para focar na missão com uma visão dessas logo cedo. O sistema é muito sujo tentando desviar o herói. A secretária fica muito confusa vendo que o dia já clareou faz tempo. A Rosada continua no mundo da lua sonhando com comida boa. Imagina a sorte do nosso mestre de ter essas duas verdadeiras rainhas na equipe de saque. A garotinha do cabelo rosa pula na cama toda enrolada e derruba a parceira de equipe sem a menor pena. As toalhas curtas quase não escondem nada e o nosso capitão fica ali parado. Esse fim de mundo virou o puro paraíso. A deusa de cabelo azul acorda para a vida e belisca a bochecha da Rosada com toda a força do universo. Ela manda a parceira levantar rápido avisando que o patrão tá ali na porta. Quem vacila nesse grupo perde toda a moral. Chorando e reclamando da dor enorme na bochecha, a Rosada finalmente levanta. O nosso loirão vira o rosto cheio de vergonha e ordena agilidade total. O malandro corre pro banheiro só para fugir daquela visão tão absurda. O aviso sonoro da porta toca do nada e corta todo o clima da equipe. O nosso capitão loiro vira o rosto na mesma hora totalmente desconfiado. Quem é o maluco com coragem de incomodar os mestres no hotel de luxo? Já vestida no seu clássico uniforme de secretária, a nossa deusa do cabelo azul toma a frente da situação. Ela avisa pro chefe que vai checar a porta. É luxo demais ter uma parceira de equipe altamente eficiente assim. A nossa secretária cola o rosto na porta e espia pelo olho mágico com atenção redobrada. O sistema é muito cruel e qualquer vacilo na área pode custar caro. O nosso esquadrão não confia em absolutamente ninguém. A visão lá fora é pura comédia. O engravatado metido a chefe aparece escoltado por 2 capangas gigantes de óculos escuros. A deusa avisa que não conhece os caras e pergunta se abre a porta. O governo é muito piada. Com aquela postura de quem domina tudo, o capitão manda abrir a porta sem o menor medo. O mestre debocha dizendo que já que vieram até eles, vão ter que encarar a tropa. Esse nosso grande líder não foge de uma treta. A deusa azul abre a porta mandando a real e questiona quem os caras procuram. O engravatado otário se acha o rei absoluto, afirma que é o governador da cidade e pede para ver os agentes. O sistema veio pedir penico. O loirão ostenta o sorriso de puro deboche e manda o chefe do governo entrar no quarto. A nossa secretária fica bolada com a ousadia do mestre. Imagina a imensa moral do nosso herói para peitar o figurão na cara dura. A parceira de luxo lança o chá de elite na bela mesinha de grife. O figurão senta no macio sofá enquanto a escolta armada mofa na porta. O nosso loirão domina a situação exalando a postura blindada de pura maestria. O figurão choca ao ver a idade do loirão. O sistema sofre por saber que o grande agente é só um jovem inexperiente. Sem moral no recinto oficial, o frouxo murcha de forma total e implora pelo poderoso nome do mestre. O sorrisão sujo pinta rápido o rosto do falso político. Ele caça na conversa o tal superior do loirão. O falido poder jura que o nosso capitão atua acatando regra estatal suja e cega. O líder não deita no grande caos. O governador tá se achando espertalhão, mas o nosso capitão já manjou que o cara tá desconfiado. O mestre decide jogar limpo para eliminar de vez qualquer dúvida. Vai ser lindo ver o poderoso chefão cair no golpe perfeito. O nosso loirão saca a credencial falsa que vale mais que o ouro e joga na mesa pro babaca ver. O governador encara o documento com aquela cara de quem tá perdido. É a prepotência do sistema ignorando a armadilha armada. O mestre concentra a energia e dispara o charme mental com força total contra o alvo. O ambiente ferve com a aura roxa envolvendo os dois. O governador nem sente o perigo enquanto o capitão hackeia o cérebro dele agora. A mente do frouxo é invadida totalmente pelo poder absoluto do loirão. Os olhos do cara brilham num roxo intenso, sinal que a submissão foi aceita. O sistema de controle dele foi pro lixo e o mestre manda em tudo hoje. A credencial falsificada brilha intensamente na mão do governador, como se fosse a prova real. O idiota acredita piamente em tudo que vê, preso na hipnose que o nosso herói plantou. O jogo virou contra o sistema podre. Com o governador totalmente hipnotizado pelo charme do nosso mestre, o capitão joga o verde na cara dele. Ele pergunta se o figurão ainda tem alguma dúvida sobre sua identidade secreta. O cara nem sabe o que é realidade. O governador se levanta apressado com uma velocidade e agilidade que dá até dó. O otário entra em modo de respeito máximo na hora, pedindo perdão pela abordagem invasiva.
A mente dele foi resetada com sucesso total. O poderoso chefão se curva diante do agente com a credencial na mão, parecendo um aprendiz humilde. A escolta de capangas fica só olhando aquele show de submissão. O sistema frouxo foi totalmente dominado pelo nosso trio. Assistindo àquela cena ridícula do canto, a nossa secretária e a Rosada trocam olhares de puro deboche. Elas sabem que o truque mental do mestre é infalível. É a verdadeira prova de que o poder delas não tem concorrência. Com a situação sob total controle em cena, o capitão encerra o papo com a maior classe de figurão. Ele diz que está tudo bem e que agora pode seguir com os próximos passos. O caminho está aberto para a rapa no estoque. O capitão não perde tempo e já cobra um passe especial do governador para investigar o caso do roubo. O mestre aproveita a lavagem cerebral feita no otário para garantir um salvo-conduto e agir com total liberdade absoluta. Com esse documento Rank SSS na mão, a nossa tropa vira a própria lei no meio do caos. Agora o esquadrão pode coletar mantimentos à luz do dia sem ninguém ousar encher o saco. O esquema do nosso herói é nota 10 demais. O governador, totalmente dominado pelo charme, dá aquela risada cínica e obedece o mestre na hora. O frouxo do sistema mal sabe que está ajudando a elite a destruir o que sobrou da cidade. É a subserviência sendo recompensada. A nave de luxo corta as ruas vazias da cidade em plena luz do dia, sem medo de ser feliz. Enquanto o sistema colapsa e a polícia não sabe o que fazer, os donos do pedaço desfilam garantindo o futuro do seu império. O capitão celebra com a parceira a facilidade que o passe trouxe para a vida do time. A vida de saqueador de elite ficou 1000 vezes mais simples agora que o governo está no bolso. O jogo tá ganho e o lucro só vai subir. O bonde do capitão atravessa a rua e logo percebe um movimento estranho. Tem soldado para todo lado fazendo uma barreira pesada. A pergunta que não quer calar é: o sistema tá com medo de quem ou tentando segurar a barra? O clima dentro da nave de luxo pesa na hora. O mestre observa tudo e manda real. A mutação do vírus está acelerando de um jeito absurdo. A cidade de S está prestes a cair e virar um banquete para os mortos-vivos, parceiro! O esquadrão encosta num armazém que está sendo vigiado por soldados altamente armados até os dentes. A cena mostra que a segurança ali é braba. Eles devem estar escondendo algo que a nossa tropa precisa levar agora. Os soldados sentem que algo está errado e ficam em alerta total, vigiando cada canto do armazém. O medo está estampado na cara de cada um deles, mas eles nem imaginam o nível do perigo que está vindo em sua direção logo agora. Sem perder a pose, o pau começa a quebrar e os soldados abrem fogo contra quem se aproxima. A bala come solta e o barulho é ensurdecedor. A nossa equipe de elite vai mostrar para eles como se faz o serviço direito. O caos começa com uma chuva de tiros certeiros, destruindo todas as câmeras de vigilância do perímetro num piscar de olhos. Os vigias babacas ficam em choque total vendo seu sistema de segurança ser apagado assim. Um dos soldados perde o juízo e começa a atirar para todo lado sem controle. O cara grita perguntando qual é a ideia de destruir o sistema de monitoramento da base. O desespero bate forte enquanto o plano deles vira pó. O clima de traição rola solto e um dos parceiros tenta segurar o maluco para parar com a destruição. O cara surta, tentando impedir a loucura do colega, mas é tarde demais para qualquer tipo de tentativa de controle racional sem dó nem piedade. O soldado surtado parte para cima do próprio aliado com um soco certeiro que quase arranca o queixo do infeliz. O golpe foi brutal e o sujeito já cai pesadamente cuspindo sangue na hora. O soldado que levou a surra se estabaca no chão de vez, derrotado pelo fogo amigo no meio da confusão generalizada. As câmeras de vigilância e defesa dele se autodestroem de forma hilária enquanto o nosso bonde observa tudo de longe. A pancadaria come solta quando os vigias controlados mentalmente começam a se espancar com gosto. O desentendimento interno vira um combate físico violento, onde um soldado acerta um gancho certeiro na cara do outro parceiro. O maluco de cabelo roxo não dá trégua e emenda uma sequência brutal no rival, sem nenhuma hesitação. A covardia desse sistema podre é tanta que os próprios cães de guarda se destroem em vez de focar no que realmente importa. O resultado dessa briga de qualidade duvidosa é hilário demais. Os dois soldados caem pesadamente no chão ao mesmo tempo, totalmente nocauteados pela própria burrice. O corpo a corpo foi o prego no caixão da segurança local. Agora os dois idiotas estão estirados no asfalto, servindo de tapete para quem chegar. A tentativa frustrada de manter a base segura acabou em humilhação total. O sistema estatal falhou mais uma vez diante dos nossos olhos, parceiro.
O nosso capitão aparece sorridente com sua equipe de elite, observando a vitória fácil sem ter movido um dedo sequer. Com a área limpa e os vigias fora de combate, o caminho está mais do que livre para o nosso saque magistral ocorrer. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.